Oi gente, tudo bem com vocês? Vim aqui ranquear minhas leituras de 2024. É basicamente um vídeo em que eu vou xingar um monte de livro, porque como vocês perceberam no meu último ano, aparentemente eu não tenho um dedo muito bom pra livros, mas eu acho que esse ano foi ainda um pouco menos pior do que o ano passado. Spoiler. Enfim, vamos lá. Eles não estão em ordem. Eu vou começar com esse aqui. Eu li ele mais no finzinho do ano. É um livro que, assim, ele não é de todo ruim, ele é bem dinâmico, você lê rápido, e a personagem principal até é interessante, assim, minimamente interessante, mas o plot é meio improvável, não é bem essa palavra que eu queria, mas enfim. E mesmo eu tendo lido ele há relativamente pouco tempo, eu já não lembro mais de muitos detalhes, então assim, foi uma leitura que foi ok, mas ao mesmo tempo eu sei que daqui 6 meses eu nem vou lembrar que eu li esse livro. Então eu vou colocar em tão bom que nem lembro. Embora eu ainda lembre, né? The Family Upstairs, eu não sei como que é o título em português. Caso vocês me perguntem por que eu tô lendo tudo em inglês, foi porque eu ganhei um Kindle em 2023. Foi em 2023, acho que na metade. E daí desde então eu tenho aproveitado pra tentar ler os livros em inglês, justamente pra treinar e pra ganhar mais vocabulário também. Então eu sempre tento ler eles em inglês, por mais que eles tenham tradução, mais pra treinar mesmo. E daí no Kindle fica muito mais fácil, que você pode clicar na palavra e ver qual que é o significado dela, assim. Quando eu lia livro em papel, primeiro que eles são mais caros se for em inglês, né? Mas segundo que às vezes eu tinha que ficar com o celular na mão, porque às vezes eu não entendia muito bem uma palavra, ou naquele contexto eu não entendia, e daí eu tinha que pegar o celular, ver qual que era o significado, etc. Então o Kindle facilitou muito, e por isso que daí hoje eu majoritariamente leio em inglês. Mas The Family Upstairs, eu não sei qual que é a tradução. Eu sei que não é a tradução literal, e eu já vi alguém questionando que o título em português não faz muito sentido. O livro aí tem 3 pontos de vista, de 3 pessoas que a princípio você não sabe como é que elas vão se conectar, mas teoricamente a personagem principal, ela acabou de fazer 25 anos e ela recebeu de herança uma casa, mas parece que naquela casa teve um assassinato, enfim, algum rolê que ninguém sabe direito o que aconteceu, parecia ser meio que uma seita, enfim. Só que daí você tem outro ponto de vista de outras 2 pessoas que estavam lá. No passado mesmo, enquanto o negócio ainda está acontecendo, antes do negócio de fato acontecer, na verdade. E o outro é uma terceira personagem que você fica meio, quem que é ela? Depois faz algum sentido até. É um livro, assim, a história é bem problemática, tem esse negócio meio que de seita, etc. E o plot é até interessante, assim. Eu já imaginava que ia acontecer daquela forma, mas eu gostei de ler mesmo assim, sabe? Eu gostei da leitura, muito embora eu já soubesse meio que ia acontecer. Mas eu gostei mais do ponto de vista mais problemático. Por exemplo, o ponto de vista da protagonista, fala, não fala nada. Meio que se descobre pelo ponto de vista de um personagem que tá lá no passado. É assim que você descobre as coisas, basicamente. E a terceira personagem, até ela entrar de fato na história... Ai, mó chata aquela personagem. A história dela, no caso, enfim. Mas eu acho que ele é um ótimo livro. Eu acho que ele está em quase lá. Enfim, eu acho que é um bom livro. Eu recomendaria, por exemplo. Esse aqui eu acho que o título é bem parecido em português. Mas o Richard Osman, ele foi o cara que escreveu aquele livro que é Everyone in My Family Has Killed Someone, alguma coisa assim. E daí ele tem essa trilogia que é desse Murder Club, que são uns idosinhos que moram meio que num lar de convivência pra idosos. E daí eles começam a... como é que é? Desvendar crimes, esqueci a palavra. Mas assim, os personagens até são bonitinhos, são queridos, enfim. Só que é muito personagem, muito nome, você fica perdido. Por mais que tenha continuação, eu não tive vontade nenhuma de ler a continuação. Até durante o livro, às vezes eu pensava... Porque a escrita do primeiro livro que eu li dele era muito boa, assim. Eu fiquei super presa no livro. Então, essa eu pensei que fosse a mesma coisa, mas no fim não foi. Então, assim, eu não acho que é um desperdício de papel, mas eu acho que também tá longe de quase lá. E eu sei que vai dar 6 meses, eu também já não vou mais lembrar do que era a história. Então, por isso que eu vou colocar em tão bom que nem lembro. My Lovely Wife foi o último livro que eu li. Eu terminei de ler ele agora no comecinho do ano, na verdade. Então ele é meio 2024, meio 2025. Mas basicamente é um casal em que eles têm hábitos peculiares de matar outras pessoas. Mas assim, por um longo período do livro, você não sabe muito bem pra onde que vai. A leitura é até ok, os capítulos são super curtos, enfim, mas
eu ficava me perguntando, assim, eu já tava em 60% do livro, eu tava assim, meu, o que vai acontecer nisso aqui, sabe? E daí quando, eu acho que lá pra 80% do livro tem o plot. O plot é até interessante, assim, embora, é que assim, você vai perceber que os dois personagens estão errados, os dois são errados, mas em alguns momentos eu me peguei torcendo pelo cara, porque eu pensava, mas ele não é tão ruim assim, sabe? Mas sim, ele é ruim sim. E daí no fim, depois desse plot, o problema é que meio que vira duas versões da mesma história. E daí uma das pessoas, teoricamente, está com a versão certa e ela deveria provar sua inocência. Só que daí a aprovação da inocência é tão rápida, assim, todo mundo fica, ah, ok, então, beleza, é isso aí. Nossa, a gente só confundiu, só tá 100% certo, pode seguir sua vida, perdão. E daí depois, no fim, o final, ele, literalmente, no fim, o final, não é que ele é aberto, mas você fica, meu, não, o livro não tava me dizendo que esse personagem era inocente, né? Agora talvez ele não seja tão inocente assim. Ou será que foi pra ver o ponto de que nenhum dos dois é inocente, só que os dois são ruins e são péssimos iguais? Não sei, mas também é um livro que possivelmente vai dar pouco tempo e eu vou esquecer. Vicious é um livro que eu gostei muito. Eu vou colocar em quase lá porque eu gostei muito da leitura. Gostei muito que ele alterna presente e passado. Tem vários personagens muito legais. Acho que a questão do livro em si é muito legal. Ele já é um livro antigo, eu que tô atrasada aqui. Mas, assim, eu não vou colocar como um melhor livro, eu acho, embora ele tivesse um potencial pra ser um dos melhores, porque, assim, tudo é muito conveniente. Do nada aparece, nossa, a pessoa perfeita pra ajudar ele, do nada tal coisa acontece perfeitamente. Enfim, é um bom livro, eu gostei de ler, mas se você para pra pensar, não faz sentido. The Only One Left, eu vou colocar em quase lá também, viu? Ó, esse ano já está sendo melhor do que ano passado. Mas é um thriller, assim, também, tem um mistério ali, supostamente a mulher matou a família dela, os pais, etc. Daí a personagem principal, ela vai cuidar dessa mulher, ela vira cuidadora de idosos, e daí ela já tem uma história ali por trás dela por causa da última pessoa que ela cuidou e que algo aconteceu, e daí ao longo do livro você entende o que aconteceu com essa última pessoa que ela cuidou. Enfim, é um livro muito legal. Eu gostei muito do plot, não estava esperando, eu achei incrível. Eu não gostei tanto do final, mas eu entendo, assim, eu gostei muito desse livro. Ele só não é perfeito porque o final não é muito incrível, mas o plot é muito bom. Nossa, esse livro é ótimo. Gente, esse aqui, Sometimes I Lie, eu acho que é um desperdício de papel que vocês não têm ideia. Eu tenho tantos questionamentos pra esse livro. Assim, é que ano passado eu pensei, cara, eu vou ler uns livros que não são tão famosos e sem saber muito da da sinopse deles, porque, enfim, quero me surpreender. Me surpreendi? Sim. Negativamente? Também. Porque, gente, esse livro, ele simplesmente não faz sentido. Basicamente, a menina tá em coma, só que daí ela vai contando as coisas pra até chegar no coma dela, sobre o marido dela, etc, etc. Daí tem toda uma história com a irmã dela, só que daí enquanto ela tá internada, aparece um ex dela, e daí assim, esse ex, ele entra, faz o maior caos, e no fim não leva pra nada. Tem um monte de coisa que não é explicado no fim das contas. Então, é só um monte de informação jogada, mas personagens nada a ver. Você fica sem entender, porque não finaliza o negócio, sabe? Nossa, é péssimo, assim. Simplesmente não leiam, não façam isso com você. O próximo livro é o da empregada. Eu acho que eu vou colocar em Queria Esquecer. Isso vai ser polêmico, eu sei que todo mundo adora esse livro. Na verdade, eu acho que é quase tão bom que nem lembro, porque eu nem lembrava que eu tinha lido esse livro. Eu lembro que daí depois, né, quando eu fui ver as minhas leituras de 2024, eu lembro que, gente, por que todo mundo falava tão bem, sabe? Essa menina é louca. É todo mundo louco. E assim, no final também acontece a mesma coisa do outro livro que eu comentei, de o final só deu certo porque tinha uma outra pessoa convenientemente ali investigando, que daí deixou passar basicamente o que aconteceu, entende? Porque senão isso não ia acontecer. Se fosse vida... É que assim, vamos pensar, né? Que se fosse vida real, esses livros aqui, metade a gente não ia tá falando deles, né? Mas enfim, nossa, ela inventou tudo isso, fez todos pra no final ela ser salva por um troço que não foi porque dependia dela ou qualquer coisa do tipo. Ela foi salva por sorte, por conveniência, porque o autor colocou lá o negócio pra ela ser salva. Gente, péssimo. Enfim, eu estou pensando em acabar com tudo. Eu não sei nem como classificar, a gente precisava de uma outra classe aqui pra esse tipo de livro. Eu não sei explicar esse livro. Final, na real,
nem no final, as primeiras 10 páginas eu acho que até parece fazer sentido. Depois que eles chegam na casa, porque assim, é basicamente um casal, e daí essa menina, você tem um ponto de vista da menina, né, e a menina tá falando que ela tá pensando em acabar com tudo, mas aí, teoricamente você acha que é o relacionamento dos dois, ela tá indo conhecer a família do namorado dela, e é um namoro meio esquisito, e daí ela, durante a viagem, ela fica recebendo ligação dela mesma, no celular dela. Só que no final, depois que ela chega na casa dos sogros, enfim, dos pais do namorado dela, as coisas passam a fazer ainda menos sentido. E é simplesmente um livro que não faz sentido. Até que no final, você entende e você fica tipo assim... Não é nem que é genial, é assim, não faz sentido. É uma pessoa completamente perturbada que escreveu isso aqui. Alguém precisa ajudar a pessoa que escreveu isso aqui. E não é um livro muito memorável. Assim, não é também um desperdício de papel, assim, mas eu vou ter que fazer, eu acho que uma classificação nova, eu acho, de apenas ok. Será? Vou colocar aqui de aceitável. Aceitável. É. E daí eu vou colocar esse que eu estou pensando em acabar com tudo, como aceitável. Porque o próximo eu já vou colocar aqui também, spoiler. Nada para ver aqui. Eu vou colocar, já dei spoiler, né? É um livro, assim, ele é meio fantasia, porque as crianças pegam fogo do nada. Assim, é um livro fofo. Mesma pegada de A Casa no Marcerulho. É praticamente a mesma coisa, assim. No sentido de crianças e daí alguém adulto que às vezes não gostava muito de criança. E daí vai se pegar as crianças, e daí cria uma família no final. Assim, eu não tô dando spoiler, porque você lê a primeira página, você já sabe como é que ele vai acabar. Você lê a sinopse, você já sabe como ele vai acabar, na verdade. Então, enfim, foi só um livro meio que pra passar um tempo. Não é incrível, não mudou minha vida, não vai mudar a vida de ninguém. E... Nossa, que humilhação, né? Mas enfim, é isso. Esse aqui, Antes que o Café Esfrie, não sou obrigada, eu abandonei ele. Ah, não sou obrigada, caso você não tenha visto o último vídeo, é pra classificação de livros em que eu abandonei. Eu achei meio sem graça. Eu pensar, não sei, é que eu não gostei que são várias histórias paralelas, e daí eu não me conecto com nenhuma história. Enfim, eu achei... Nossa, eu tava guardando esse livro, assim, porque eu pensava que ele ia ser incrível, porque basicamente é uma cafeteria, e você pode ir lá pedir um café, eu acho que é mais ou menos isso. Você pode ir lá pedir um café, e daí enquanto você toma... Eu não sei se você tem que falar com alguém, qual que é o rolê, mas você pode voltar no passado e meio que refazer alguma coisa, mas tem que ser com uma pessoa que já entrou naquele café, no momento que estava naquele café. Ai, gente, chato, eu não sou obrigada, basicamente. O impulso, será que não é aceitável? Eu vou botar em Queria Esquecer. Na real, esse aqui, ó, esse aqui eu vou botar em Queria Esquecer também, porque eu acho que eles são bem parecidinhos, assim, nesse sentido. Mas o impulso, teoricamente, é um livro de mães. Eu tava nesse rolê de ler livro de mães, de maternidade, e daí é basicamente assim, essa pessoa, ela tem o primeiro filho, e daí ela não tem aquele negócio com o filho dela, e daí ela tem o segundo filho, e daí com esse segundo filho ela tem um negócio de mãe e filha, assim, de maternidade, mas aí vai acontecer várias coisas, tem uns plot, aí no final acaba meio aberto, então você não sabe se ela era louca, ou se ela tinha razão porque ela não tinha esse negócio de mãe e filha com a filha mais velha dela, porque realmente a filha mais velha dela era louca, não sei, é uma possibilidade. Achei super repetitivo em vários momentos da história, ai, não gostei. Então eu queria esquecer. Finalmente nós vamos para um livro bom. Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Esse livro é uma obra de arte. Eu não sei porque eu não li ele anteriormente. Me arrependo de não ter lido antes. Já tinham me indicado há muito tempo, até porque esse livro não é de agora. Assim, apenas leiam. Eu não... Ele é lindo. Esse livro é maravilhoso. Ele é perfeito. Apenas. Eu não tenho nem palavras. Não vou nem descrever. Tipo assim, leia sem saber o que tá acontecendo na história. Só leia. Faça esse favor para você mesmo e leia esse livro. O próximo livro que eu li, quer dizer, não tá na ordem, né? Mas o próximo livro que tá aqui é Verity, que também vai ficar aqui juntinho com Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. É maravilhoso, assim, é um livro de pessoas perturbadas. Eu fiquei viciadíssima nesse livro. Não consegui parar de ler esse livro até o final. Quando chegou no final, eu fiquei
Eu não sei em qual versão eu acredito. Pra ser honesta, é que eu sei que tem um capítulo extra. Eu não li o capítulo extra, porque me disseram que o capítulo extra meio que resolve qual das duas versões é a certa. E eu não quero, porque talvez... Eu ouvi falar, algumas pessoas falarem que na verdade esse capítulo extra foi bem desnecessário. E meio que acabou com um rolê que tinha ficado ali de qual será que é a versão certa, etc. Então, eu vou continuar achando que a Verity, na verdade, estava certa. Me julguem caso eu esteja errada, mas assim, esse livro é muito bom também. Assim, os personagens são perturbadíssimos. Eu fiquei perturbada também depois de ler esse livro, porque daí eu só queria ler livros desse estilo. Foi por isso que daí eu li, por exemplo, The Only One Left. Foi por isso que eu li Sometimes I Like, não tinha nada a ver com isso. Mas Verity, nossa, é maravilhoso. A minha tela tinha que ser menor, né? Ah, olha só, era só eu ter feito isso desde o começo. O próximo livro, eu não lembro como é que é o título dele em português. Eu também não lembro da história direito. Acho que eles são dois escritores, e daí eles fazem uma aposta. Eu acho que é porque eles escrevem gêneros diferentes, e daí no fim um tem que escrever o gênero do outro. Aí vocês já sabem, eles vão se apaixonar, vão ficar junto. Spoiler. Gente, é livro de romance, né? Não tem muito o que falar. A última casa na rua Needles, eu não sou obrigada. Eu desisti, eu acho que já tava em 40% do livro. Gente, não entendi nada. Possivelmente ele ia seguir a mesma lógica de estou pensando em acabar com tudo. Não tenho paciência. Não vou nem construir mais que isso. Essa é a minha resposta. A verdade sobre o caso do Harry Quebert, não, né? Problemático demais. Também devo ter lido uns 40%, mas sim, primeiro que eu achei uma leitura chata, os personagens são chatos, mas segundo que assim, meio problemático, né? Esse livro, um pouquinho problemático. The Whispers, eu não lembro qual que é o título também em português, mas eu também achei péssimo, não gostei, não terminei de ler porque eu não sou obrigada. Better Than the Movies, eu adorei, ele é aceitável, vou colocar ele aceitável, eu acho que ele é um romance fofinho, embora seja de adolescente, normalmente não gosto de história com adolescente. Eu não sabia que era com adolescente, porque de novo eu não li a sinopse, e daí quando eu fui descobrindo com o livro eu pensei, tá, a gente já tá aqui, então vamos terminar. Mas enfim, achei fofo. Não li as continuações, porque tudo tem limite, né, obviamente. Essa aqui, da Ellie Hazelwood, que é Checkmate, eu lembro, na verdade. Mas eu não lembrava que eu tinha lido esse ano, na verdade. Será que eu boto aqui um tampão que não lembro? Acho que eu vou colocar aqui. Não achei incrível, tem um drama ali da família dela, que não serve pra nada. É sempre assim, uns negócios desnecessários, gente, não precisava disso. É gente complicando as coisas que não era pra complicar. Então assim, chato. Na real eu queria esquecer, porque eu ainda lembro dele, eu preferi não lembrar. Maybe in Another Life, Desperdício de Papel. Eu odeio esse livro. Viu, esse ano foi melhor, foi muito melhor, eu acho, né? O panorama geral aqui. Mas assim, gente, que ódio desse livro. É basicamente um livro em que ele vai até uma certa parte e depois dali ele toma dois caminhos e separa. Basicamente, quando ela tomar uma decisão ou deixar de tomar essa decisão, basicamente o livro vai pra um lugar ou vai pro outro. E daí, num lugar as coisas acontecem de uma forma, teoricamente, no outro lugar as coisas acontecem de outra forma. Isso afeta não apenas ela, mas todas as pessoas que estão ao redor dela também. Até aí, tudo bem, é uma ideia genial. Só que o problema é mal executado, uma porcaria. E segundo, que assim, eu entendo que assim, teoricamente os dois não acabam no mesmo lugar, não acabam no mesmo ponto, né? Acabam em pontos bem diferentes, na verdade. Mas muitas coisas se repetem nas duas realidades. E às vezes elas só acontecem de forma diferente. Só que daí assim, tem uns diálogos que são exatamente iguais. Então chegou uma parte do livro que eu já não aguentava mais, porque eu sabia que ia passar pra outra parte, ia ser só uma repetição da parte anterior, só que com uma pequena modificação. Era insuportável. Gente, esse livro ai, que ódio. Enfim. A assistente do vilão, eu gostei muito. Eu vou colocar em tudo, na verdade, porque eu gostei muito. Foi uma fantasia em que tem literalmente um vilão e ela é assistente dele. Daí obviamente eles vão se apaixonar, blá 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 blá. Mas eu achei um livro fofo. Eu gostei do plot. E eu fui muito tansa de não imaginar qual era o plot. Na verdade, fiquei me sentindo burra depois disso, mas enfim. De qualquer forma, eu achei que foi um livro legal. Gostei que é uma fantasia, mas ele não ficou explorando tanto o mundo da fantasia. E eu tinha
começado a ler fantasias, né? Então eu não sou... Eu ainda sou iniciante em fantasia. Então tem umas coisas, tem um tipo de livro que eu não gosto muito, quando ele fica explicando muito. Eu acho que ele tem que explicar o suficiente pra você entender o que tá acontecendo naquele universo, mas não tanto pra você não ficar irritada, se você for iniciante. Óbvio que essa é a minha opinião de iniciante. Eu sei que outras pessoas vão querer muito mais detalhe. Então eu gostei dele porque ele não tem tanto detalhe assim. Ele tem detalhe suficiente pra eu entender o que está acontecendo. Enfim, o castelo... Como é que é o título dele em português? Castelo voador, castelo que anda... Enfim, também é uma fantasia. Ele também não te explica tanto, e aqui eu achei meio confuso ele não te explicar tanto, porque aqui eu queria ter tido mais explicações. Mas é também um livro muito fofo, o final é muito bonitinho, os personagens são muito queridos. Enfim, eu gostei muito. Assim, eu só não achei maravilhoso, porque, enfim, né, gente, olha... Não, na verdade eu vou tirar a assistente do vilão, porque ele... Não, a gente tem que ter limite, né? Verity e os Sete Maridos de Evelyn Hugo e todo o resto abaixo. Não tem como eu botar no mesmo nível, sabe? Por mais que esses dois tenham sido muito bons, não dá pra botar no mesmo nível, perdão, gente. Esse aqui, eu não lembro qual que é o título em português. Eu pensei que era uma fantasia, mas é basicamente uma menina que ganha, do nada, ela ganha uma herança também. Só que daí, aparentemente, ela não tem relação nenhuma com a família e com a pessoa que deixou a herança. E daí ao longo do livro você vai descobrindo que talvez tenha alguma relação sim. E daí ela tem que ir pra essa casa dessa família, e daí ela tem que entrar nesse novo contexto agora pra ter direito de fato à herança. E daí parece que o cara que morreu, ele fez um monte de prova e um monte de coisa assim. Ele é um cara meio perturbado, e os netos dele são todos perturbados também. E daí a menina é outra perturbada, e daí acontece uns negócios meio nada a ver. E assim, livro de adolescente, eu também não sabia que era livro de adolescente. Não gosto, tem uma crítica muito grande, normalmente me irrita muito livro de adolescente. E daí, ainda não entendo porque eu decidi ler o segundo livro, são 3. O segundo livro é ainda pior, porque ele meio que segue o mesmo arco do primeiro. Então assim, eu vou colocar tudo em desperdício de papel. Acontece, não acontece nada. Agora, a quarta asa. A quarta asa, eu vou colocar, eu vou colocar ao lado de Verity e os Sete Maridos, de Evelyn Hugo. Por quê? Porque apesar de ser uma fantasia, gente, esse livro é muito bom. O primeiro, assim, a trilogia toda teoricamente é muito legal. Eu não sei explicar, porque eu não sou muito da fantasia. Ele me lembra um pouco de vários outros livros / filmes que eu já tive contato antes. Por exemplo, ele lembra um pouco de Divergente em alguns momentos, no sentido de você faz uma idade, daí você tem que ir pra uma, sei lá, porque a sociedade é dividida em algumas categorias, daí você tem que ir pra tal categoria, né? Normalmente você vai pra categoria da tua família, e daí essa menina tinha tudo pra ir pra uma categoria, mas daí depois que o pai dela morreu, ela vai pra outra, e aí todo mundo fica tipo assim, você não vai sobreviver, e daí obviamente ela sobrevive. Não sei explicar sem dar spoiler. O problema, Iron Flame, eu não lembro como é que é isso em português, mas eu achei já Iron Flame primeiro. Ele tem muita página. Eu acho que ele deve ter, sei lá, umas 300 páginas a mais, será? 200, por aí. A mais que o primeiro. E o primeiro já foi bem completo, assim. E tem dragões, caso vocês não tenham percebido. E daí a menina tem o dragão dela, e daí você é escolhido pelo dragão. E é tudo muito fofo. Eu fiquei apaixonada pelos dragões, enfim. Mas o segundo, eu achei ele muito mais lento. Demora pra acontecer as coisas. E essa menina fica muito chata, gente. Me perdoem, mas a protagonista fica insuportável. Não tenho nenhuma paciência pra ela. E daí no fim, o final, eu não tenho palavras, assim, eu ainda não sei se eu vou ler a continuação, já saiu o terceiro livro. Eu tô muito em dúvida se eu leio, porque eu não sei se eu quero saber qual que é a continuação, porque esse livro acabou de um jeito que eu fiquei, gente, não é possível, não, assim, não é possível que isso aqui está acontecendo. E eu lembro ainda que eu li um depois do outro, porque eu gostei muito do primeiro. Então como eu li meio atrasada, né, que eu fui ler o primeiro quando o segundo já existia há um bom tempo até, demorou muito pra sair esse terceiro. E no começo, assim, se tivesse sido logo depois, eu acho que eu teria lido. Agora que já passaram alguns meses, eu não sei ainda se eu quero voltar pra essa história. Porque ao mesmo tempo que eu queria, gente, o que a autora tava com a cabeça de fazer isso que ela fez no final? Gente, não. Enfim, possivelmente eu vou ler em algum momento esse ano, mas eu ainda não estou preparada pra isso agora. Mas é basicamente isso, essas foram as minhas leituras. Viu? Foi um ano muito melhor que 2023, então eu acho que foi um bom ano. Se vocês discordam de alguma opinião
minha, ou se vocês concordam, podem deixar nos comentários também, a gente pode conversar sobre, gosto de conversar sobre livros. Sempre atualizo minhas leituras quando eu lembro de atualizar lá no Scooby, e o link tá sempre aqui embaixo, caso vocês queiram me seguir lá. E é basicamente isso, quero saber qual que é o melhor e qual que foi o pior livro que vocês leram em 2024. E até a próxima!